Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo com todos. Amém. Hoje, mais uma vez, irmãos, reunidos, nós vamos participar da ceia. O Senhor Jesus Cristo, quando partiu o pão naquela noite, né? O apóstolo Paulo diz, né? O que eu aprendi do Senhor foi o que eu ensinei para vocês, que na noite que Jesus Cristo foi traído, ele partiu o pão, não é? Ele tomou o cálice e ele orientou a igreja a fazer isso, não é? Toda vez que comer e beber em memória dele, né? Então hoje, em memória de Jesus, nós vamos partir o pão e nós vamos também compartilhar do cálice, que é o seu sangue, né? Na nova aliança, o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado. Glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse, né? A minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E o Senhor Jesus Cristo, então, ensinou que nós tínhamos que comer a sua carne e beber o seu sangue, para que nós estivéssemos nele e ele em nós. Não é? Então, hoje, não é um costume, não é um ritual, não é uma rotina, mas é algo real, não é? É aquilo que Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos, e os seus discípulos deixaram esse mandamento de Jesus, né, para todos nós. Então, glória a Jesus, que hoje, mais uma vez, estamos reunidos para participar. Vamos orar e o Espírito Santo nos dará a palavra em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos novamente diante do Senhor, já te agradecendo pelo culto, pelas orações, pelos louvores. E sabemos, Senhor Jesus, que o Seu Espírito já tem falado conosco, já tem preparado o nosso coração como uma terra, já arrancou as pedras, já arrancou as raízes, os pedregulhos, os animaizinhos, os insetos, toda a peçonha, tudo aquilo que poderia impedir da Sua palavra, que é a semente de penetrar nessa terra do nosso coração, dar fruto. E agora, Senhor Jesus Cristo, nos dá a Sua palavra como uma semente, semeia em nosso coração e nos ajuda a compreender, a receber a Sua palavra em nome de Jesus, e que venhamos meditar nela. Saindo daqui, não sejamos roubados, mas que venhamos, em nome de Jesus Cristo, ser aperfeiçoados por essa palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ainda bem que vocês concordam. Glória a Jesus. Marcos, capítulo 10. Glórias a Jesus Cristo. Irmãos, algo que o Senhor Jesus ensinou para a igreja, algo muito importante, é que nós não éramos filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, mas Ele nos fez filhos por adoção, porque cremos no nome de Jesus, tá certo? Ele também nos ensina que, sendo nós feitos filhos de Deus, somos tirados do mundo, somos regenerados ou gerados novamente, não segundo a vontade da carne nem do varão, né? Mas segundo o Espírito, a vontade de Deus, não é? Então, dessa forma, nós nos tornamos, então, espirituais. E ele diz que nós não somos mais daqui. Diz que nós, agora, pertencemos ao reino dos céus. Na palavra de ontem mesmo nos fez lembrar que nós somos embaixadores, ou seja, estamos aqui representando o nome de Jesus, levando o nome da nossa nação, não é? Numa terra alheia, numa terra longínqua. E o Senhor Jesus também diz que esse mundo jaz no maligno. Então esse mundo é um mundo de trevas. Hoje eu conversava com meu sogro e ele comentou alguma coisa ali na mesa, enquanto a gente almoçava, sobre política, não é? E eu falei assim para ele: só vai piorar, porque o mundo jaz no maligno, não é? E o Senhor Jesus disse: Pai,
na oração, né, em João 17. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, o Senhor Jesus intercedeu pela igreja, orou por cada um de nós que ainda haveríamos de crer, porque ele disse, né, ainda existem ovelhas que não são desse aprisco e convém agregar elas. Todos aqueles que irão crer. Então ele orou por nós. Falou da tribulação, da dificuldade. Então esse mundo, ele tem já data e hora, ele tem prazo de validade. E ele vai ser lançado, né, no lago de fogo. Está dizendo na palavra que os elementos ardendo se fundirão. Vocês já viram quando joga assim um monte de retalho de metal? E metal diferente. Você mistura ali um monte de metal e aí a temperatura daquela caldeira aumenta. E aumenta, e aumenta, e aumenta. E de repente vira um rio. Tudo se dissolve e vira uma coisa só. Né? O pior de tudo é que a palavra diz que todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, num corpo incorruptível, né? E outros ressuscitarão para a morte eterna. Tem um texto até em Marcos mesmo, que diz que o bicho não morrerá. Ou seja, um lugar de tormento. E a palavra não quer trazer medo para ninguém. Porque aqui eu estou falando com salvos, né? Não estou falando com condenados, mas eu creio nisso, né? Que a palavra da verdade chegou a todos nós e nós cremos. Mas é para que os irmãos tenham só uma lembrança, né, da verdade, porque o Senhor Jesus veio revelar essas coisas. Lá no Velho Testamento não se falava disso. No Velho Testamento se falava de ser rico, de ser abençoado, de cumprir com uma disciplina, com doutrinas, com mandamentos, com ordenanças. E dependia só de você. Cumpre e você vai ser abençoado. Não cumpre, você vai ser amaldiçoado e vai morrer. Né? Vai morrer. A alma que pecar, esta morrerá. E o homem, sem saber da sua condição, né, que o homem não tinha capacidade alguma, o homem então disse, tá bom, nós aceitamos, pode mandar essa lei que nós cumpriremos. Né? E o texto lá diz, né, deles estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haveriam de viver. Então, como pode, né? Os homens receberam, então, estatutos e ordenanças, mas não foi dito para eles, olha, eu vou dar algo para vocês, mas vocês não vão ser capazes de viver isso que eu vou dar para vocês. Né? Então, os homens aceitaram aquilo ali, não é? E ali no deserto mesmo, todos aqueles ali que aceitaram morreram, né? Só Caleb e Josué que entraram na terra, junto com seus filhos, né? Então, irmãos, vamos para o texto, Marcos 10, é o jovem rico. Então, veja, o Senhor Jesus está como homem, não é? A palavra se fez carne e habitou entre nós, e Ele está, então, revelando a verdade, como disse o louvor, né? Hoje a verdade encontrou você, né? Foi bom então hoje eu te ver, né? Então a verdade do evangelho encontrou esse jovem rico. Verso 17: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor,
disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são. Então, Deus tornou a salvação possível através de Jesus Cristo, porque o jovem rico achava que ele cumpria estatutos e ordenanças. Não, isso daí tudo tem, ele foi ticando lá, o Senhor Jesus falava, ele foi, não é? E na verdade, que salvação era essa que esse homem tinha, se a lei não prometia salvação? Ele perguntou para o Senhor Jesus: o que eu faço para herdar o reino? Herdar a vida eterna, perdão, ele usa, esse termo, o que farei para herdar a vida eterna? Então, para herdar a vida eterna não é cumprindo a lei do Velho Testamento. Para herdar a vida eterna, o Senhor Jesus usou a palavra perfeito. Se quer ser perfeito, pega os seus bens e se desfaz deles. O amor que você tem nesse mundo, aquilo que você tem de mais precioso, você vai ter que renunciar. Renuncia. Já que você tem riqueza, você vai ter uma riqueza no céu. Pega esse seu dinheiro todo aí, essas suas propriedades, vende, e vamos ter uma vida simples comigo. O Senhor Jesus disse. Ele ficou pesaroso e foi embora. Então, naquele momento, ele tomou uma decisão entre a salvação e a vida eterna. E o que eu tenho de valioso, eu vou ficar com aquilo que eu tenho de valioso, porque vale mais do que a vida eterna. E foi embora. Ele tomou uma decisão. É melhor um na mão do que dois voando, o mundo diz. Então, o certo pelo incerto. Não, vou ficar com o que é certo. O dinheiro está na minha mão. Mas, na verdade, é um grande engano. É um grande engano. Então, esse jovem rico foi embora. E o Senhor Jesus Cristo começa, então, a utilizar desse fato para ensinar a igreja. Então, esse homem, ele tinha algo no coração. Algo para ele tinha valor. O que era? As suas propriedades, os seus bens materiais. Mas é só isso que o Senhor Jesus fala? Não, olha só, verso 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros primeiros. Glória a Jesus. Então, veja, o Senhor Jesus Cristo, então aqui já fala de algo que é também tesouro, riqueza para muitas pessoas. Um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um esposo, que muitas vezes vão se colocar diante, dentre você e Jesus Cristo. Vai ser para você um embaraço, para você viver a vida com Jesus. E você vai ter também que tomar uma decisão. Então, dá para você amar o dinheiro e servir Jesus? Não dá. Se desfaz disso aí. Porque o seu coração está nisso aí. E se você tiver o coração nisso aí, você não vai conseguir me servir. Então, se liberta disso e aí você me segue. Então, assim são com todas as riquezas. Então, algumas pessoas são pobres, na conta bancária, nas riquezas, nas propriedades, mas às vezes tem no coração alguma coisa assim
que está muito maior do que Jesus. Está muito maior do que a vida eterna. E a pessoa fala, isso aqui eu não abro mão, isso aqui é meu. Olha, isso aqui é o que eu tenho de mais valioso para mim. Não é? E a pessoa não se liberta daquilo ali. E tudo nesse mundo passa, mas a palavra de Deus não passa. As promessas de Deus não são promessas vazias ou promessas que não têm poder para se cumprir, mas elas se cumprirão. Então, se o Senhor Jesus disse todas essas afirmações aqui, em verdade, verso 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então, o Senhor Jesus disse que nós, já nesse tempo, já teríamos irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, não é? Então, isso tudo, nós somos testemunha de que é verdadeiro. Eu tenho irmãos que eu posso contar como um pai, para me aconselhar, não é? Como um irmão para dividir uma dificuldade comigo, para me ajudar, para ser meu companheiro, não é? Eu posso também cuidar de alguém como um filho. Então, isso é o que o Evangelho nos ensina. E se os irmãos prestarem atenção, no que foi dito já, faz todo sentido. Porque quando o Senhor Jesus nos encontrou, nós tínhamos uma família. Pedro tinha um pai, estava pescando com ele lá. O Senhor Jesus falou, vem. Ele largou tudo e foi. Não é? Tiago e João também. Tinham uma profissão, tinham lá um ganha-pão. Pedro tinha uma esposa. Tá certo? Porque a sogra dele ficou doente em um evento, e o Senhor Jesus foi e libertou ela. Mas ele foi e seguiu Jesus. Ninguém parou no caminho deles, impediu a caminhada deles. Então eles foram e seguiram Jesus. Não é? Não quer dizer que eles abandonaram a família, não quer dizer que eles deixaram de amar. Mas naquele momento, imagina só Jesus Cristo aqui, comendo, andando conosco, chamando a gente, vem para cá, vamos para lá, vamos fazer isso aqui agora. Não tinha nada mais importante. Então eles foram. Eles entenderam o anúncio de João Batista, João Batista anunciou a vinda de Jesus Cristo. Então eles creram e seguiram o Filho de Deus, Então hoje nós temos que ter sabedoria para fazer o mesmo, Por quê? Porque ele promete a vida eterna. Ele promete algo que ninguém prometeu. E ele é aquele que fez muitos sinais e também que disse que morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia. E foi exatamente o que aconteceu. Então, alguém que venceu a morte, alguém que ressuscitou, alguém que foi visto subindo aos céus, esse alguém, a palavra dele tem poder. E esse alguém também foi profetizado há centenas de anos atrás, pelos profetas. Se encaixou nele. Até os homens que foram lá crucificados com ele, estava escrito lá no Velho Testamento. Então, existem muitas provas de que o que o Senhor Jesus prometeu é verdade. Então, nós temos hoje que compreender a mensagem do Evangelho e amar, o que o nosso Deus fez por cada um de nós. A palavra diz que quando o Senhor Jesus veio, nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, por causa do pecado, mas Ele se fez carne, Ele pôs a sua palavra, o seu caráter, habitou na carne, esteve entre nós, e passou por tudo que Ele passou. Então, esse exemplo, o apóstolo Paulo dá esse exemplo em uma das suas cartas, que haja em nós o mesmo sentimento,
o mesmo sentimento, é o sentimento de entrega, é o sentimento de você abrir mão da sua riqueza, de você abrir mão daquilo que nesse mundo para você tem valor, se for necessário, porque Deus não quer sacrifício. Se algo parar no caminho entre Cristo e você, aí você vai ter que renunciar. A palavra nos ensina que Deus não quer sacrifício de nós. É consciente. Não é? É uma renúncia consciente. O Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim. Então, Ele não está te obrigando, como muitos ensinam, né? Se não vem pelo amor, vem pela... Não é verdade, não está escrito isso. Jesus não ensinou isso. O Senhor Jesus Cristo, Ele te oferece a graça. Ele te oferece a vida eterna. Quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O próprio texto aqui, não é? O próprio texto tem a passagem aqui em que o Senhor Jesus Cristo começa a convidar as pessoas, né? Você me segue. Não vou ler, eu vou respeitar o meu script aqui, que eu já vi que eu já falei bastante. Eu vou passar do horário. Então, irmãos, veja. O Senhor Jesus Cristo, Ele dá uma lição para a igreja. Nós temos que amar as suas promessas e aquilo que Ele fez por nós e fazer como Ele fez. Então, eu estava dizendo uma coisa, eu me desviei um pouquinho. Então, se quando o Senhor Jesus Cristo veio, nós estávamos mortos, nós éramos inimigos de Deus, eu disse no início que nós não éramos filhos de Deus, mas que nós fomos feitos filhos de Deus porque cremos no nome de Jesus, porque cremos em Jesus, não é? Se nós cremos em Jesus, então somos feitos filhos de Deus. Só que a palavra diz que nós somos tirados do mundo. Mas aí tem uma porção de pessoas que vivem ao nosso redor que não seguiram a gente. Então você é do céu, você é filho de Deus, mas eles não são. Não é? Os irmãos entenderam isso? Então, o Senhor nos ensina tantas coisas, Ele nos ensina o amor, que é o amor de Deus. Né? Nós crescemos tendo por exemplo o amor dos homens. Então os homens, quando vão falar de amor, falam de amor de mãe, não é? Amor de mãe, amor de pai, de filho. Ah, você só vai saber o que é amar mesmo quando você tiver um filho. Aí a pessoa tem um filho e fala assim: olha, agora eu entendi o que é amar. Não entendeu nada, porque amar não é isso. Esse é o amor humano, o sentimento humano. Isso é condicional, não é? É um amor condicional. Mas o amor de Deus, Ele nos constrange justamente pelo fato de nós termos sido amados quando nós não merecíamos esse amor. Não é? Ele, com todo o seu poder, com toda a sua glória, nesse mundo caído, pervertido, desviado da santidade, Ele poderia muito bem ter destruído tudo. Mas Ele não, Ele veio, pagou o nosso preço, nos resgatou, não é? Então, esse amor de Jesus é o amor que precisa estar em nós. E esse amor não é um amor que se aprende do dia para a noite. Não é sentimento, é racional, não é? E o texto da palavra vai nos dizer isso. Efésios 3. Começa que, no início do capítulo aqui, ele vai falar que havia um mistério de que os gentios também seriam salvos. Que Deus também amava os gentios. Porque para os judeus, Deus não amava os gentios. Porque os judeus aprenderam que eles foram escolhidos por Deus, né?
que apareceu para eles no monte, que deu uma lei para eles, que disse que seria deles e vice-versa. Então, o mundo todo tinha isso por verdade. Mas o apóstolo Paulo diz, vamos ler aqui, quer ver? Verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Olha só, que coisa linda, né? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o seu eterno propósito, que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Então o apóstolo Paulo está dizendo que os gentios receberam a vida eterna e a salvação, e que isso foi manifesto através do Evangelho. Um mistério que estava oculto. Jesus revelou, não, Deus ama todos e quer salvar todos. Pelo Evangelho, pela fé. E é através da igreja. Então a igreja tem um papel muito importante nessa obra. O Senhor Jesus, ele iniciou a obra, ele consumou a salvação dos homens, mas ele deixou para nós um trabalho, não é? E a sequência do texto nos mostra do que nós precisamos nos aperfeiçoar, do que nós precisamos ser cheios, não é? Verso 14, Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Vamos ler de novo, verso 16? Presta atenção, irmão. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, inclusive na nossa, para todo sempre. Amém. Então, nós precisamos ser cheios do amor. Não é o sentimento humano. Porque se a gente ficar cheio do sentimento humano, nós vamos colocar a nossa família na frente de Jesus. Você vai pôr o seu filho, eu vou pôr o meu filho, a minha esposa, o meu marido, minha mulher, a minha mãe, o meu pai, e assim por diante. Não é? E vamos deixar Jesus em segundo plano. Mas não, nós temos que ser cheios, não é? Enraizados, Cristo habitando em nós de maneira que seja pleno o amor de Deus dentro de nós. Vamos para João, capítulo 15. Verso 9. Capítulo 15 de João, verso 9.
como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu? Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu? Então, tá aí a chave. Permanecer em Jesus Cristo, no amor de Jesus Cristo, é guardar os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus Cristo, que são os mandamentos do Pai, né? Não é o mandamento do Velho Testamento, no qual foi por Cristo abolido, mas sim o mandamento de Jesus, que é a palavra do Pai. Verso 11: Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Então eu tenho que amar o meu irmão tem que me amar como Jesus amou. Então é um mandamento novo. Eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que saber como Jesus amou, para poder amar como Ele amou. E eu só vou aprender isso no Novo Testamento. Não tem como aprender isso no Velho, porque Jesus não estava lá. Não é? Jesus, no Novo Testamento, ensinou a igreja a amar, não é? Através da sua obra. Então eu vejo como que Jesus fez, porque Ele disse, vocês têm que amar como eu amei. Jesus se entregou pelos irmãos. O Senhor Jesus intercedia pelos seus irmãos. O Senhor Jesus corrigia os seus irmãos. O Senhor Jesus aconselhava os seus irmãos, não é? O Senhor Jesus pregava para eles. O Senhor Jesus passava com eles o tempo. Tinha comunhão, comia, bebia, se alegrava, chorava. O Senhor Jesus chorou com Lázaro. O Senhor Jesus chorou diante de Jerusalém. Então, eu preciso aprender mais de Jesus, não é? É o texto lá de Efésios. Verso 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus ensina é algo diferenciado entre os irmãos. Não quer dizer que você não ame e não deva amar as pessoas que não são irmãos. Não é isso. Até porque a palavra deixa muito claro que nós somos a luz do mundo, que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, nós lemos, seja conhecida diante dos homens e dos principados e potestades. Então, o mundo vai ser salvo porque a igreja prega. O mundo vai ser salvo porque existe embaixadores de Cristo na terra. Mas o amor de Jesus Cristo foi derramado, e Jesus Cristo mostrou o seu amor pelos seus irmãos. Quando interromperam a pregação de Jesus, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem lhe falar. Ele falou assim, quem que é minha mãe? Quem que são os meus irmãos? Está aqui, ó. Ele apontou para a multidão que ouvia ele falar. Está aqui o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. São todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Esse é a minha mãe, meu irmão e etc. Minha família. Então, existe uma diferença. Nós aprendemos isso no Evangelho. Então, nós temos que ter um zelo especial pelos irmãos, né? E às vezes a gente se engana fazendo obras, entre aspas, de caridade, não é? Entendendo que isso é obra de Deus.
Claro que você fazer o bem para o próximo, seja ele quem for, é muito bom, não é? Mas a palavra do Evangelho nos ensina que nós devemos primeiro fazer pelos nossos irmãos. Porque olha o texto da sequência aqui do verso 18. Ó. Se o mundo vos aborrece, o meu está aqui, vos odeia. Sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim, me aborreceu a mim. Então o mundo, por ele não crer em Jesus Cristo, ele está no contrário da direção. Nós caminhamos para a vida eterna, eles caminham para o abismo. Eles estão dando trombada na gente. Quando você confessar o nome de Jesus, você vai ter problema. Vai tudo bem com seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com seus irmãos, com seus parentes, com seus vizinhos, vai tudo uma maravilha. Até o dia que eles se colocarem na frente, entre Jesus e você. Que você que tiver que dizer para ele assim, sai da frente. Porque aí você não vai mexer. Ninguém vai mexer na minha estrutura. Porque isso eu não posso fazer. Não é? Jesus está em primeiro lugar. Então, quando você fizer isso, automaticamente a pessoa vai... A condição para o amor foi corrompida. Os irmãos entendem isso? O amor condicional, ele é assim. Quando você mexe na condição que a pessoa deu para te amar, ela deixa de te amar. Né? Tem mãe que mata filho. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Tem filho que mata pai, mata mãe. Porque algo que é condição para ele amar esse pai e essa mãe aí, foi rompido. E ele não ama mais. Ou ele ama mais outra coisa. Ele vai e mata. Não é? Mas com cristão não é assim. O nosso amor, ele é racional. Nós temos que amar de forma racional. Glória a Jesus. O irmão Vitor, que vai louvar, ele está ali, está trabalhando. Se coloca ali, irmão, vou ler mais um texto. Vamos ler, glória a Jesus. Acho que eu vou ler 2. Vamos lá em Efésios 4, onde a gente estava, bem rapidinho. O Senhor Jesus, ele separou um povo, não é? Que nós conhecemos por igreja, mas ele diz que a igreja é o corpo dele. A igreja é o corpo dele. Entendeu? O corpo de Cristo é algo diferente. Então claro que você continua sendo filho, você continua tendo esposa, esposo, você tem filhos também, parentes, amigos, você pode ter, não é? Mas o corpo de Cristo não é a mesma coisa. O corpo de Cristo está acima. O amor entre os irmãos tem que ser diferenciado. Tá certo? Os irmãos entendem isso? Glória a Jesus. Então, no capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, a vocação do cristão, ande dignamente nessa vocação. Você foi separado para o Evangelho? Ande dignamente, né? Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Glória a Jesus. Então, essa unidade é uma unidade onde todos têm
o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo cuidado, o mesmo valor, não é? E veja, muitos irmãos aqui, eu mesmo tenho pouca comunhão, assim, de visitar, de ir na casa, não é? Mas eu não posso, por causa disso, fazer alguma diferença. Precisa ter uma razão nesse meu sentimento, que na verdade não é sentimento, né? Nesse amor. É racional. Lá em 1 Coríntios, vou finalizar lá, 1 Coríntios 13. Eu vou ler bem rapidinho. Só para, irmãos, os irmãos conhecem o texto, né? A igreja de Corinto estava fazendo um papelão. A igreja de Corinto, nos dias de culto, fazia igual se faz hoje. Um quer ser mais espiritual que o outro. Um quer mostrar que tem mais dom do que o outro. E ficava uma falação de língua, não é? E o apóstolo Paulo começou a ensinar eles. Olha, eu quero que vocês todos falem em línguas, não é? Eu quero que vocês todos falem. Mas eu falo mais língua do que todos vocês. E nem por isso eu fico sem parar falando em línguas. Vocês podem falar em línguas. Mas em ordem, tem a ordem, não é? E ele fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então se controlem, porque se alguém entrar aqui vai achar o quê? Não é? E aí ele vai falar que existe algo muito mais excelente do que falar em línguas. Não é? Existe algo muito mais excelente. Então ele começa a falar dos dons. Mas aí ele vai falar do maior dom, que é o amor, que é a caridade, que é hoje o tema da nossa pregação, né? Então vamos ver o que ele fala sobre o amor, a caridade, né? O amor de Deus. Verso 1, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me... Então, pegar o seu dinheiro e dar para os pobres, não quer dizer que isso é amor. Porque ele está dizendo que você pode dar, mas não ter amor. Então, quer dizer, veja, é algo muito além do que pegar e ajudar um pobre. O amor é muito maior, não é? Então, vamos continuar? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Agora ele vai falar dos dons. As profecias serão aniquiladas, línguas cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, e eu pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. E agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Então, nós temos que ser cheios do amor de Deus. O amor de Deus é tudo isso aqui. Tem todos esses atributos, né? Então, nós temos que aprender a amar como Jesus amou. Ser cheios da plenitude do amor de Deus em nós, não é? E buscar esse dom, e pedir, e entender esse amor. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, então vamos nos preparar aqui para a ceia, né, com louvor.